bem-vindos ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou Sabrina Moreira. Eu sou José Vicente. E eu sou Paulo Cruz Filho. E nós três somos sócios da Integral Works, que é uma empresa que promove a evolução das pessoas, das organizações e mostra as infinitas possibilidades que a abordagem integral tem de impacto na tua empresa, nos teus resultados, na cultura e tudo mais. E a gente criou esse podcast para poder compartilhar todas essas possibilidades e levar conteúdo super interessante aí para todo mundo que nos assistir. Né, meninos? E aí, doutores, estão animados? Estou animadíssimo. Eu acho que é uma nova possibilidade da gente realmente estar podendo levar esse conteúdo para as pessoas. A liderança integral, eu acho que é a grande tendência hoje em gestão, em liderança, né? E eu acho que isso aqui é uma grande oportunidade para todos poderem acompanhar a evolução dessa abordagem em meio à gestão e em meio à liderança. E é um canal de manifestação e comunicação imprescindível, porque a gente faz tanto esse tipo de conversa e de evolução com grupos, com organizações, e às vezes o conteúdo riquíssimo que é criado lá não fica disponível. Exato. Então a ideia aqui é justamente essa, é a gente trazer toda a essência do que é mais novo, do que a gente tem descoberto, do que a gente tem construído e co-criado com as pessoas, com as empresas, para cá, para a tela, para todo mundo estar sabendo e todo mundo ter esse acesso. Então é isso que empolga muito a gente. É isso aí. Muito legal. E se tem alguém que entende muito bem dessa abordagem e dos possíveis impactos e dos resultados e tudo mais, são esses dois. Eles são dois gênios, vocês vão conhecer. Aliás, quem já os conhece, por favor, deixa aqui no YouTube um comentário. Conheço o professor Zé, eu conheço o professor Paulo, ambos são professores. E, então, para isso, esse primeiro tema do primeiro episódio de estreia aqui do nosso podcast não podia ser outro, a não ser as histórias pessoais de vocês com a abordagem, né? Afinal de contas, vocês estudam isso há 20 anos, mais de 20 anos, né? Já tiveram as vidas transformadas através dessa abordagem. Eu sei que vocês, eu que conheço vocês, sei que vocês aplicam, de fato, essa vida integral, os princípios da abordagem integral na vida de vocês, e vocês, que é o mais importante aqui de tudo, né? Já impactaram muitas empresas com essa abordagem. Então, nada melhor do que a gente começar por aí, contando as histórias de vocês, certo? Legal, show. Mas, antes da gente entrar no tema, é bom que vocês saibam uma coisa importante aqui a respeito da nossa dinâmica do podcast. Conta aí, Paulo. Muito importante, porque a ideia é a gente ter muita proximidade. Então, a gente vai sempre aqui estar aberto a perguntas, dúvidas, questionamentos que vocês tenham e queiram trazer para o podcast. E a gente vai responder aqui ao vivo. Então, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no nosso site, que estão aparecendo aqui na tela, www.integralworks.com.br, e no Instagram, @integralworks_, para que a gente possa receber as perguntas e a gente responder aqui para vocês. Muito bem, muito bem. Então, mandem perguntas aí para nós, fiquem ligados na rede social, porque a gente vai colocar caixinha de pergunta para que vocês possam interagir e beber dessa fonte aqui, tá? Então, vamos lá. E se inscrevam no canal também, né? Estamos começando aqui o projeto, puxa, super importante. Então, vamos contar com a inscrição aqui de vocês no canal para que vocês saibam sempre quando tiver novos episódios. Legal? Então, vamos lá. Bom, quero começar com você, Zé. Contando outra história, né? Você tem uma formação acadêmica toda na área de engenharia, né? Então, graduação em engenharia mecânica, mestrado em engenharia de produção, isso? Mestrado em engenharia de produção. E o doutorado também. Também em engenharia de produção. Pois é, aí engenheiro, né? A gente pensa que é uma pessoa, o quê? De exatas, né? Que está voltado aí para números e cálculos e tudo mais. No entanto, né? A gente que conhece o Zé, né? Cadê a pessoa de exatas? Super engenheiro de humanas, né? Como você brinca. Então, conta pra gente como que nesse teu caminho da engenharia, você cruzou com a abordagem e por que você se encantou a ponto de levar isso pra tua vida até hoje. Legal, excelente. Então, assim, na verdade, são vários caminhos simultâneos, né? Eu acho que dá pra gente dizer que eu tinha uma trajetória profissional, né, muito ligada a questão mesmo, assim, uma mentalidade completamente de engenheiro, né? Você falou tudo. Então, embora eu nunca tenha trabalhado diretamente fora estágio, né? Nunca tenha trabalhado com engenharia mesmo, né? Eu trabalhei sempre com gestão, mas eu trabalhava com gestão, né, com a pegada totalmente do engenheiro, né? Aquela coisa do cartesiano, tangível, processo, e exatamente era essa abordagem. Depois a gente vai falar das lógicas de ação, aí a gente pode contar essa mesma história falando das lógicas de ação. Mas o importante aqui é que, assim, então tinha a questão profissional
e uma perturbação muito grande que eu sentia de transformar a vida do profissional nas empresas, porque eu sentia essa inquietação, isso tem a ver com a minha personalidade, que a gente pode falar muito depois também. Eu senti uma inquietação por essa coisa da vida nas organizações ser uma vida difícil, uma vida sofrida, uma vida de... Né, não, eu tenho que me entregar e ralar e sofrer para conseguir ganhar alguma coisa. Então, assim, isso me inquietava demais e eu pensava que a solução para isso era otimizar. Eu podia otimizar as operações, os processos, né, a estratégia, e que tudo ia ser resolvido. E eu comecei a atuar, tive atuação como coordenador, né, de programas de qualidade, né, de engenharia industrial, depois atuei como gerente de projetos, né, e depois na área de marketing, de relacionamento. Então, assim, foi uma carreira bastante diversa nas corporações e sempre com essa inquietação. Cara, como é que eu faço para que as pessoas consigam produzir mais diretamente naquilo que precisa ser produzido, e com isso o trabalho fica uma coisa mais leve, né? Para as pessoas poderem ter uma vida melhor e as organizações serem locais melhores para se viver e para se conviver. Sem aquela lógica do eu trabalho aqui, eu ralo aqui e sou feliz lá fora. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, isso era a coisa que mais me perturbava, porque eu via que isso era uma coisa difundida por todos, né? Então, assim, não, tem que ralar mesmo. É isso mesmo, cara, tem que se sofrer mesmo. Se você quer ser alguém na vida, você tem que sofrer nas empresas. Você vai ter que trabalhar 12 horas por dia no início da tua carreira. Se você quer ser alguém na vida. Cara, isso me deixava transtornado, assim, transtornado. Eu era, assim, muito, assim, me sentia muito mal com isso. E queria melhorar isso. E achava que ia conseguir melhorar com técnica. E essa mentalidade ainda está muito ainda presente no ambiente corporativo. Inclusive, quem está nos assistindo, com certeza, já está estranhando você essa tua introdução. Porque a pessoa pensa que é assim. Com certeza, com certeza. E assim começa a abordagem integral. Exatamente. Começa a doer. Exatamente. Tem que começar com uma dor, né? Então, assim, em paralelo, enquanto eu tinha essas questões de realmente estar sofrendo com o meu trabalho nas organizações, em paralelo ali em 99, né, para uma coisa completamente acidental, né, eu estava surfando, né, e eu me machuquei. E aí eu tive uma distensão no músculo da coxa e naquele momento eu pensei, cara, eu preciso de me alongar, cara, eu fico só pegando onda e fazendo musculação, não alongo nada, só para... Né, então eu preciso me alongar. E aí eu fui atrás de alguma coisa que proporcionasse muito alongamento e achei o yoga na época, né? E foi assim uma sequência quase assim, né, de sincronicidade absurda, né? Porque eu me interessei pelo yoga porque tinha um surfista brasileiro, o Teco Padarates, hoje presidente da Associação Brasileira de Surf Profissional. O Teco estava liderando o Mundial de Surf na época. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu li uma reportagem do Teco e ele atribuía o desempenho dele ao Power Yoga, né, e ao mestre dele. Aí eu falei, cara, que fantástico. Aí eu li a reportagem e falei, cara, vou achar esse cara. E aí achei o Marco Schultz na internet, que era o mestre dele, e entrei em contato com o Marco Schultz por e-mail e perguntei, cara, tem alguém aqui no Rio de Janeiro que trabalha com essa abordagem de Power Yoga? Tem alguém que faz isso aqui no Rio de Janeiro? Aí ele falou, temos um representante do Power Yoga no Rio de Janeiro, a Lígia Lima. Aí me mandou lá o contato da Lígia Lima, então entra em contato com ela para saber. Cara, eu entrei em contato para saber onde é que eram as aulas. Essa história é ótima. Cara, era uma quadra da minha casa. Né? Então, assim, nossa, sincronicidade total. Comecei a praticar e entrei numa jornada de autoconhecimento naquele momento. E quantos você tinha, mais ou menos, aí, Zé? Eu tinha 30 anos. Tá. Né? Eu tinha 30 anos. Eu tinha feito algumas reflexões na minha vida, de planejamentos na minha vida já até então, mas eram planejamentos totalmente cartesianos. Né? Eram coisas assim, olha, por exemplo, né? Eu vou ter uma carreira corporativa até os 40 anos, vou chegar a diretor de uma grande multinacional, e aí eu vou ter já feito um pé de meia, aí eu vou sair, e aí eu vou fazer um doutorado e vou abrir uma consultoria. Né? Então, tinha umas coisas assim, né? Então, assim, isso eu cheguei à conclusão durante o meu mestrado, né? Aos 25 anos. Eu falei, cara, eu adorei isso aqui, esse meio acadêmico, adorei esse negócio, mas isso aqui não dá dinheiro não, cara. Quando eu ficar velho, eu volto. Exatamente. Né? Exatamente. Depois que eu ganhar dinheiro, né? Aí eu volto para cá. Então,
todo esse momento foi um turbilhão na minha cabeça. Eu comecei a praticar. Desculpa interromper, mas olha que interessante. Sempre a gente separando ganhar dinheiro do prazer, Exatamente. ser feliz. Não, primeiro ganhar dinheiro para depois ser feliz. Totalmente. O meu primeiro planejamento foi totalmente assim. Uhum. E aí, quando eu começo a praticar yoga, nessa época, em 99, né, com 30 anos, eu começo a praticar e assim, começo a meditar e aí começo a ter, assim, outras preocupações, né? Então, assim, de repente, cara, aquela coisa Cara, não, a vida não é só isso, cara. Uhum. Então, eu começo a ter Tem que ter outro caminho, né? Exatamente, tem que ter outra abordagem, tem que ter outra coisa. E a yoga passou a ser uma coisa presente realmente na minha vida, né? Então, passou a ser uma coisa que eu incorporei na minha rotina, incorporei na minha vida, assim, uma disciplina. Cara, eu mudei para Curitiba em 2000, não tinha professor de yoga em Curitiba. Cara, eu comprei todos os vídeos de yoga do Marco Schultz, da Lígia Lima, da Tânia Stuzenegger, que era uma outra professora que quase mudou para Curitiba. Aí eu ia praticar com ela, ela acabou indo para a Suíça. E aí, sim, eu pratiquei, né, sozinho yoga muito tempo. Aí ia para Florianópolis praticar com Pedro Kupfer, né, ou com Marco Schultz. Não tinha professor do tipo de yoga que você fazia. Do meu tipo de yoga em Curitiba, exatamente. Só tinha aquelas yogas mais para idoso, para gestante, aquela coisa mais devagar. E aí eu praticava no Rio também, quando eu ia para o Rio, né, praticava. E aí eu comecei a praticar. Uma professora surgiu, a Inês Lombardi, né, ela surgiu aqui em Curitiba de repente, né, e ela começou a dar aulas de Ashtanga Yoga, que é da onde veio o Power Yoga, né, da onde vinha o Power Yoga. E aí eu fui praticar com ela, né, e comecei a praticar com ela, e aí que veio, né, a primeira grande contato com a abordagem integral. Olha que interessante, né? Ela instituiu lá, né, eu fazia aula com ela ali 2 vezes por semana, e ela instituiu, uma vez por mês tinha uma aula teórica. E aí, nessa aula teórica, primeira aula teórica, ela chegou com um monte de livro, botou um monte de livro ali, a gente começou a discutir os livros, aí tinha a tradição do yoga, do George Fausten, né, tinha vários livros super clássicos do yoga, do Yogananda e tal, e tinha um olho, eu li um livro assim, olhei para ele, cara, o olho... Brilhou assim, ó. Ele brilhou para mim, o olho do espírito. Né, primeira coisa, tinha um cara careca de óculos na capa. Né, e aí o olho do espírito. Cara, eu olhei para aquilo e falei, e esse aqui? Aí ela começou a falar do livro, e ela falou da abordagem integral, né, do Ken Wilber. Era do Ken Wilber o livro? Era o Ken Wilber. Né? E aí eu falei, cara, eu vou comprar esse livro. Né? E aí eu comprei esse livro, isso era 2002. Né? Em 2002 eu comprei o livro, devorei o livro, posso dizer que eu não entendi nada, porque assim, eu reli o livro depois e a minha compreensão foi completamente diferente, e hoje se eu reler vai ser totalmente distinta, né? Mas aquilo ali me abriu, assim, cara, sabe aquela coisa a Matrix, assim, a coisa da lente, assim, nossa, um portal, né? Abriu um portal para mim. Eu falei, cara, o que é isso? O que esse cara tá trazendo aqui? É uma loucura. Eu tô procurando, tá aqui. Exatamente, é uma loucura. É isso que eu estava procurando, é isso que eu queria. E eu comecei, então, a ter uma abordagem de desenvolvimento pessoal, ligando yoga, meditação e abordagem integral. Pessoal. Tá? Exatamente. Então, isso é muito... Mas continuava lá no... Exatamente. Tinha a caixinha pessoal e a caixinha profissional. Elas continuavam separadas, né? Mas, logicamente, como eu lia sobre abordagem integral, cara, surgiu uma nova inquietação. Né? Já naquela época surge uma nova inquietação. Eu falava, cara, eu tenho que conseguir juntar essas coisas aqui, não é integral? Né? Então, ficou assim, pô, se eu estou praticando... né, meditação, yoga, autoconhecimento, mas está desconectado do meu trabalho. Eu era professor, né, na área de estratégia, professor na área de produção, né, e operações, e consultor nessas áreas também. Né? E aí eu ficava pensando, putz, e aí, cara? Tem que conseguir integrar essas áreas. Aí eu falei um pouquinho, né, a questão de dar aula diária em áreas que não tinham nada a ver com a liderança, etc. hoje, então estratégia, operação. Eu vou passar para o Paulo, porque aí tem um link aí com essa questão. O Paulo, gente, diferente das aulas. do Zé, tem uma formação toda nessa área de administração, né? Então já não é tão diferente assim, né? Quanto não é tão exatas, né? E tem um foco enorme em pessoas e na evolução humana, além de ser uma referência aqui no Brasil de ESG, este rapaz aqui. Então, conta pra gente o teu encontro com a abordagem integral, já que você já tinha já que você já era naturalmente mais voltado para essa coisa de humano, né, evolução e tal. Conta pra nós. Perfeito. E, na verdade, onde o Zé parou é o ponto de convergência das nossas histórias. Que legal. Então, perfeito, né? Então, assim, o Zé começou falando um pouco das inquietudes. Eu já sempre busquei
algo que fizesse sentido para mim. Uhum. Então, quando eu cheguei na administração, e claro, tem muitas histórias para contar aí, mas quando eu cheguei na administração, eu meio que me desencantei. Falei, ó, não é isso, na verdade, né? Ficar aqui olhando para organizações e como elas podem crescer, tá faltando alguma coisa. Uhum. E desde aí, que já fazem mais de 20 e poucos anos, que eu comecei a buscar, o que mais tem além disso. Mas né? a tua carreira acadêmica é toda na administração Sempre também. foi. Não, é que eu... Graduação, mestrado, doutorado. eu persisti. Mas na graduação eu já falei, não é isso que eu quero. Tá. Mas chegou no tem doutorado. Algo a mais. Tudo bem. Isso. Tem algo, explorando as fronteiras, né? Uhum. Tem algo a mais aí. E aí chegou um momento, assim, que eu também estava numa multinacional, e aí eu trabalhava o dia inteiro, as notas começaram a baixar, eu falei, não, eu tô aqui o dia inteiro doando minha vida, meu sangue, para vender mais produto. Assim, o que mais tem ali? Não, a vida é mais do que isso. E aí começou a chegar no limite, minha vida foi passando assim, chegou no limite, daí transformação. Sempre buscando esse propósito. E aí ali me veio um insight, falou, não faz sentido para mim trabalhar sem sentido, sem propósito. E fui buscar o que era isso. Aí eu comecei a conhecer um pouquinho desse campo do impacto, né, da sustentabilidade, mas que na época era só terceiro setor. E o momento chave da minha vida, que a gente está falando aqui da abordagem integral, foi quando eu tive aula com esse cara. E foi bem o momento que ele parou. Foi na graduação? Na graduação. Tá. Né, o Zé foi meu professor e durante a aula, que era de engenharia de produção, eu sempre fui tentando ser bom aluno, né, então fazia bom contato com os professores e tal, ele me fala da abordagem integral. Né? E aí, aquilo me despertou. E fiquei curioso. Né? Mas a vida seguiu, assim, a gente... Né, depois, uns anos depois, acho que um ano depois, a gente já se juntou, né, a gente abriu uma consultoria juntos, eu entrei com ele, com o Zé e com os professores, depois a gente já virou sócio, o que levou até a Integral Works hoje, que é o nosso trabalho, a nossa consultoria aqui de nós três. Mas, durante essa jornada, quando eu entrei em contato com a abordagem integral, o que mais me encantou é que o Zé comentou sobre o teu pensamento de resolver os problemas das organizações ali, que é aquela questão, né, de ser muito pragmático, tal, tem que lutar muito para conseguir alguma coisa. E aí você tentava trazer soluções cognitivas, soluções de otimização. Ou seja, operando no mesmo nível que o próprio problema operava. Exatamente, né? Exatamente. E o que me encantou na abordagem integral foi isso. A forma como você pensa hoje não vai resolver o problema que ela mesma criou. Que é a famosa frase do Einstein, né? Que ele fala, que atribui a ele. O contexto foi diferente, mas é isso que ele falou. Sim. Né? Que nenhum problema pode ser resolvido pela mesma forma de pensar, pelo mesmo nível de consciência ou lógica de ação que o criou. Então, isso me encantou. E, além disso, o olhar da abordagem integral, que qualquer fenômeno pode ser visto de vários ângulos. E era isso que eu estava buscando. Outros ângulos para enxergar a realidade, no caso ali da administração. Né, das empresas, outro ângulo, assim, tem que ter outros ângulos. E aí era o que eu precisava, para saber assim, nossa, ok, tem várias vertentes, eu não preciso ser uma linha ou outra linha. E ali aí me deu um impulso muito grande para ali a partir de agora eu vou cada vez mais profundo no meu propósito. Então foi isso que eu fui buscar. E um momento chave, assim, para mim na abordagem integral foi, logo que eu terminei a graduação, eu fui fazer um mestrado. Segui na área de administração, porque o caminho era mais fácil, muito de flow. Foi fluindo, assim, as coisas foram acontecendo. Já estava estudando naquela linha mesmo? E aí, no mestrado, aí eu fui profundo na questão do impacto social. Eu tive um professor, o Maurício Serva, que foi o meu guia, e aí eu vi que dava para usar toda aquela nossa abordagem, já tinha nossa consultoria de estratégia para gerar impacto social. Então, fui fundo ali. E terminando o mestrado, eu já fui engatar no doutorado, e aí eu quis fazer fora do país. Então, eu fui para o Canadá. E aí fiz meu PhD lá. E durante esse período, eu ia estudando abordagem integral no paralelo. E aí um momento chave que aconteceu foi quando eu estava no Canadá. Lá era muito bom, porque eu pegava o metrô para ir até a universidade para o trabalho, né? Então eu pegava o metrô, e no metrô, assim, não tinha muita internet no celular ainda, então era livro. E eu lendo os livros, que era no Uber e tudo mais. E eu estava voltando para casa, era verão, estava gostoso, saindo do metrô, passa por uma praça para chegar em casa. E estava lendo o livro. Onde o Carl Uber falava da expansão de consciência, da integração das coisas. E aí eu olho para uma árvore, e era uma árvore maravilhosa, linda, assim, no meio do caminho, que sempre tinha. Grande na praça.
E essa árvore brilhava uma luz dourada. Assim, eu olhava para as folhas e eu via uma luz dourada brilhando. Assim. Aquela clássica do Canadá? Da Maple? Não, a Não árvore era verdinha. Ah, A luz dourada era, não sei, era a essência da árvore, não, a luz você da árvore. falou, eu imaginei aquela árvore Não, clássica. era a árvore clássica do laranja, Canadá, só sabe? que com a flor ainda verdinha. Ah, Com a entendi. folha ainda verdinha. Entendi. Então, bem verdinha, assim, bem bonita. Só que daí, quando eu olhei, aquela árvore estava brilhando. E aí me veio uma catarse de informações, assim, que eu nem soube descrever, né? E aí e aí me conectei muito com aquilo que o Ken Wilber estava tentando explicar, do que é a conexão mesmo, que depois a teoria U, né, explica muito de como que você vai na fonte. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas me conecta também a um livro que me surgiu na vida, que daí quando eu estava numa biblioteca, essas que você pega o livro e paga sozinho, eu estava do outro lado da sala e um livro assim chamou a atenção, chamado A Fonte. Daí eu, nossa, A Fonte. Fui lá, peguei o livro, contava justamente, lá nesse livro ele conta a origem da onde o Otto Scharmer desenvolveu a teoria U, do Jarzembowski, né? Que também escreveu Synchronicity. E quando eu li aquele livro, aí eu me conectei mais ainda, assim, e aí foi essa sequência de coincidências e práticas que me mostraram o quanto a abordagem integral consegue ampliar a nossa consciência e a gente consegue mudar a nossa realidade. Que legal. Efetivamente, mudar a nossa realidade a partir do conhecimento que você tem e de quem você é internamente. Então, aí não parei mais. Que legal. Mas, gente, eu acho que todo mundo que cria uma empresa, que transforma outras empresas, vem de algo muito genuíno, assim, um conhecimento interno, né? Um conhecimento prévio e esse desejo de mudança, de transformação. Né? Então, vocês contaram um pouco, mas ainda não deu para entender como é que chegou isso nas empresas, né? Então, contem para nós, a partir de agora, como que dessa vivência, dessa experiência pessoal de vocês com a abordagem, vocês falaram, opa, peraí, vamos levar isso para as empresas numa linguagem que converse com as empresas, que as empresas entendam, que as empresas, né, queiram e que as pessoas consigam comprar a ideia, né? Porque ouvindo assim de vocês parece tudo muito diferente, né? Muito etéreo. Diferente demais, né? Diferente demais. E aí, como que vocês traduziram isso para uma metodologia e levaram para as empresas? E esse é um ponto importante, porque para a gente, eu acho que é natural, sempre foi muito essencial trazer para a prática. Fundamental a gente conseguir concretizar em ações práticas. Então, eu acho que essa força que nos levou a justamente conseguir ter essa energia para falar, como é que a gente transforma isso em algo utilizável? Né? Perfeito. E aí tem uma história super doida, assim, né? Então, assim, eu fiz meu doutorado, comecei meu doutorado ali em 2002 e terminei ele em 2005, né? E o meu doutorado, eu pesquisei sobre estratégia, então o foco era total em estratégia, com aquele foco, como é que a empresa vai escolher, desenvolver uma estratégia que economize os recursos, que as pessoas não tenham que se matar e ao mesmo tempo entregue valor pra caramba para as empresas. Como é que eu faço isso acontecer? E aí eu mergulhei nisso. Cara, e foram 3 estudos de caso, e durante o estudo, né, durante a pesquisa, já na questão do referencial teórico, né, de toda a parte de pesquisa bibliográfica, cara, eu percebi que eu falei assim, cara, esquece. Né? Aí a frase do Peter Drucker veio para mim assim como descendo do céu. Cara, a cultura come a estratégia no café da manhã. Falei, cara, não tem nada. Até agora eu fiquei procurando uma metodologia, uma técnica, uma coisa tangível. Cara, acabou. Né? Na verdade, é a cultura que entrega o valor, é ela que faz as coisas acontecerem. E eu posso planejar uma estratégia completamente diferente e que pode não dar em nada se aquilo for contra a cultura. É a cultura que determina se as coisas vão ou não acontecer. Exatamente. Né? E aí, cara, aí eu fiquei doido com aquilo, isso já estava entranhado em mim, e eu estava cada vez mais dentro da área acadêmica de consultoria, migrando para uma área de cultura, né? E ao mesmo tempo eu olhava ali, cara, níveis de consciência do Ken Wilber que eu usava para o meu desenvolvimento pessoal, era uma coisa super importante para mim. E eu falava assim, cara, mas como, cara, eu acho que tem a ver, mas e aí, como é que eu vou usar e tal? E aí teve na época, né, eu era professor da FAI e era coordenador de cursos de graduação, de pós e tal. Isso foi em 2007, se não me engano. Teve a feira de gestão da FAI e aí um dos palestrantes da feira de gestão era o Ken O'Donnell. Né? E aí estava lá, era o main speaker, né, o keynote speaker do evento, né?
Então, putz, tá lá o Ken O'Donnell, né, vai falar, e o cara, super consultor de estratégia da ExxonMobil, de mais não sei que empresa e tal, australiano, Ken O'Donnell. Eu falei, cara, legal. Mas eu conheço esse cara, eu conheço esse livro, esse nome não é estranho. Peraí, Ken, não é o Ken O'Donnell, Ken O'Donnell, mas eu já ouvi esse nome. E aí um dia eu tô no meu escritório em casa, aí eu bato o olho ali na minha estante, Ken O'Donnell. Eu vejo um livro do Ken O'Donnell. Aí eu pego o livro e aí eu lembro. Era um livro sobre meditação. Eu falei, caramba, Ken O'Donnell com um livro de meditação, cara, que loucura. Aí, e estava chegando o evento, quando chega o evento eu falei, esse cara fez a ponte. Eu falei, né? Esse cara fez a ponte. E aí acabou o evento, eu fui lá no backstage lá para conversar com ele, né? E aí eu perguntei, Ken, e aí, cara, eu vi que, já li livro teu de meditação, da Brahma Kumaris e tal. Então, como é que você fez para juntar essa coisa da estratégia, da consultoria, com a coisa do desenvolvimento pessoal, espiritual e tal? E aí ele veio para mim, cara, se você descobrir como é que faz isso, você me avisa. E aí, cara, aí eu fiquei louco. Aí você falou, deixa comigo. Então deixa comigo, Missão cara, dada. exatamente. Eu fiquei mais inquieto ainda, assim, eu falei, caramba, o cara não fez, cara. E aí eu fiquei mais inquieto ainda, e aí eu comecei a usar, numa empresa que eu dava consultoria, né, naquela época, eu comecei a usar para resolver um problema de ajuste entre a estrutura organizacional, né, e as pessoas que estavam trabalhando naquela estrutura, no chão de fábrica, né? E eu usei a abordagem ali para resolver um problema. Eles não conseguiam, eles tinham lá uma produtividade baixa, né, não conseguiam implementar melhorias, e eu fiz uma coisa, eu usei a abordagem, eu falei, cara, isso aqui vai resolver esse problema aqui. Eu usei a abordagem e quando eu fiz a proposta, né, aí eu falei, eu escondia, né, eu não falava o que eu estava fazendo, né, então eu falei, não, isso aqui estou usando Maslow, estou usando, né, então, putz, e aí eu falei assim, cara, olha, tem autonomia demais aqui nesse teu sistema de produção, vocês estão dando autonomia demais, estou copiando muito o que está lá de fora, não está adequado para o teu pessoal aqui. E aí, cara, os caras fizeram a mudança e aí a produtividade aumentou, melhoria aumentou, eu falei, cara, o negócio funciona. Aí eu já comecei a ficar entusiasmado, comecei a usar em outras empresas, sempre empresas pequenas que eu fazia consultoria. Até que, né, a FAI na época, né, e aí o pai do Paulo era o diretor de relações empresariais da FAI, e a gente surgiu a possibilidade de fazer um projeto de educação executiva com a Volvo na época. E aí era um projeto que tinha a ver com o programa de WCM da Volvo, né? E assim, na época, quando veio a encomenda, cara, eu era uma coisa bem técnica e que eu li totalmente ao contrário, né? Eu li assim como uma coisa totalmente, né, comportamental, né, e de atitude e de consciência. Eu falei, cara, isso aqui dá para aplicar, tudo que a gente está aplicando nas empresas pequenas dá para aplicar na Volvo. E aí eu fui lá no site, pesquisei bastante na internet para saber se a Volvo, porque eu falei, a Volvo tem uma cultura nórdica, então talvez eu usar essa abordagem colhe, né? E eu fui pesquisar e eu vi que a Volvo AB lá na Suécia tinha contratado já há algum tempo uma consultoria que trabalhava com abordagem integral. E aí eu falei, cara, é agora, né? E aí eu botei, né, a níveis de consciência, abordagem integral naquele workshop que a gente fez com a Volvo. Cara, deu super certo, né? Então o pessoal adorou. Aí eu fiz aí mais, 3, 4 turmas na Volvo aqui em Curitiba, né? E aí a Luciana Assunção, né, que era a líder do pilar de People Development do WCM, na época ela falou, Zé, você não quer fazer esse workshop em todas as nossas plantas Powertrain, né, do mundo inteiro? Eu falei, cara, fechou, né? Com certeza. Cara, e aí começa, né, o desbravar aí da abordagem para as empresas, né? Então a coisa realmente flui a partir desse momento aí, né, para as empresas. E contigo, Paula, como é que é? O case inicial de sucesso é apenas a Volvo do mundo, entendeu? Então, legal. É sensacional, né? É por aí, sensacional, acho que por aí a gente entende o quão efetivo e profundo e verdadeiro é essa transformação, né? Então, muito legal. Não, sem dúvida. E ainda mais quando você, né, foi, depois a gente pode contar essa história, mas quando você foi na Volvo nos outros países, a cultura do país influenciou muito também o processo, e aí ficou muito claro
conseguir decorticar o porquê que aquela cultura estava influenciando por causa da abordagem integral. Exatamente. E é isso que é a grande riqueza da abordagem. E aí, já puxando para as empresas. Sim. Você consegue compreender, na prática, o porquê que as coisas funcionam ou não funcionam na organização. Porque você consegue decorticar o modo de funcionamento das pessoas e da cultura da empresa. Exato. E aí você sabe, mas essa solução que eu estou aplicando, ela está adequada ao nível de cultura que eu tenho? Porque são níveis, né? Às vezes não está. E às vezes está quase, mas ela está muito acima. Então você tem que primeiro implementar uma solução que se adequa à cultura organizacional e depois você traz uma que faz uma provocação para um salto evolutivo, né? Então, e essa abordagem você pode aplicar para qualquer situação. Exatamente. Qualquer problema. Desde um funcionário que não está desempenhando ou que não sente que tem bem-estar, quanto um processo que não funciona, quanto uma tecnologia que não está dando conta, qualquer situação, né? Às vezes até o problema você nem sabe qual é a causa, mas você sabe a consequência do problema, e você consegue ir na raiz através da abordagem integral. Por isso que foi tão incrível, assim. A gente foi vendo isso acontecer e falou, caramba, que coisa sensacional. É muito fácil de resolver um problema a partir do momento que você consegue enxergar qual é a raiz do problema. E é bem isso que o Paulo colocou agora, tem muito a ver com, assim, com o grande poder da abordagem integral mesmo, né? Porque, assim, às vezes a gente chega nas empresas e encontra problemas que estão ali há muito tempo, que a empresa já está implementando, tentando encontrar soluções há muito tempo. E quando você modela aquela situação, olhando a questão das lógicas de ação, tanto das pessoas que estão envolvidas, a lógica de ação da cultura e o nível, né, a lógica de ação por trás da abordagem de estrutura, abordagem de liderança e abordagem de sistemas que estão sendo usados ali, cara, de repente você fala assim, putz, é por aqui. E aí o pessoal às vezes fala assim, cara, mas que mágica que você fez. Não é mágica, é abordagem integral. Isso. E aí, para tentar tangibilizar, né, além desses níveis de lógicas de ação, né, que a empresa tem, na verdade, uma pessoa tem, a empresa tem, é justamente a visão que a abordagem integral traz, essa multidimensionalidade. Que, em resumo, são 4 quadrantes, são 4 perspectivas. A perspectiva do eu dentro de mim, ou seja, eu começar a abrir, eu estou enxergando a situação e, para mim, por causa disso que está acontecendo, é isso que me incomoda. Saber que, devido à sua visão de mundo, à sua experiência, aos seus próprios traumas, às suas próprias dores e aos seus desejos e sonhos, que você está interpretando dessa maneira. E assim como você, existem mais 20, 30, 40, 500 pessoas na empresa que estão interpretando da forma delas. Então, esse é o primeiro ponto, assim, é a primeira dimensão. A segunda dimensão é você olhar o quanto o teu comportamento influencia nisso e quanto ele é influenciado sobre a questão que está acontecendo. Então, a forma como você atua, a forma como você age, né, também vai influenciar, não é só como você pensa, mas como você se comporta, porque às vezes o teu comportamento também é um reflexo do que está acontecendo. Essa é a segunda dimensão. A terceira é justamente o grupo. Como que o grupo opera? O que é importante nesse grupo? Que é o que a gente geralmente fala de cultura mesmo, raiz, né? Exato. O que é importante para esse grupo? Quais são os valores desse grupo, né? Isso também influencia. E também, a quarta dimensão são todos os sistemas, né? As estruturas, os processos da empresa. Então, só esse olhar para um elemento em 4 dimensões já transforma tudo. Sim. Porque daí você consegue ir em várias dimensões. E se você coloca as formas de ver o mundo nesse conjunto, nesses quadrantes, daí fica uma coisa infinita de exploração, onde você consegue encontrar os problemas. Então, é isso que é tão incrível das organizações, fica tão evidente. E aí, para finalizar, que eu estava falando que você pode aplicar em qualquer situação, eu, por exemplo, aplico muito com o ESG e a sustentabilidade. Então, vai resolver, a gente adora, com feedback, com qualquer tema. Mas com o ESG, por exemplo, é isso. A empresa consegue perceber o que ela quer gerar de impacto, mas como que ela opera. Então, você consegue enxergar exatamente o salto que você precisa fazer. Então, ela é aplicável a qualquer situação. Só fechando aqui, né, eu acho que esse é o salto, né, eu acho que esse é um ponto fundamental. Na maior parte das vezes, as empresas querem dar um salto. Só que é um salto muito maior que as pernas. Então, assim, grande parte das vezes é um salto maior que as pernas. E na abordagem integral, a gente tem uma frasezinha que é bem legal, né, que é o teu próximo meio passo. Né? Qual é o teu próximo passo, é o teu próximo meio passo. Então, é muito legal você ter uma visão, putz, cara, eu quero chegar lá, cara, pô, legal.
Show, cara, visão. Só que aqui, você não vai chegar lá, então eu quero uma empresa com autonomia, uma empresa que as pessoas, né? E aí eu quero uma holarquia flat, totalmente flat. Tá, mas aonde você está agora? Se você for tentar dar esse salto, cara, você vai cair do abismo, literalmente, né? Então, assim, a abordagem integral, ela acaba proporcionando que a empresa entenda, porque, não, tá bom, eu quero chegar lá, mas qual que é o meu próximo passo? E daí que vem os Escadinha. planejamentos estratégicos frustrados, né? Exatamente. Porque muitas vezes se planeja, faz o planejamento estratégico que não é condizente com a realidade daquele momento, daquelas pessoas. E não só o planejamento, a implementação. Sim. Porque, às vezes, o planejamento até faz sentido, assim, mas quando você vai implementar e você não percebe essa distância do que você quer implementar com o que está acontecendo, aí o próprio processo de implementação Exato, também... não, aí que tá, o planejamento pode estar lindo, mas como é que coloca ele em prática? Como é que faz com que as pessoas executem aquele planejamento, né? E deixa eu ilustrar aqui, trazendo um exemplo de vendas, que puxando aqui para a minha realidade, né? Quando a gente fala em vendas, a gente fala em técnicas de vendas, né? Então, existem técnicas para você contornar a objeção, para você fazer perguntas e tudo mais. Então, só trazendo um pouquinho mais do macro para o micro, né? Para o funcionário, para o vendedor, todas essas 4 dimensões que você comentou também impactam no porquê que, apesar de ter recebido treinamento, ter acompanhamento, muitas vezes, eu não consigo colocar em prática aquela técnica de contorno de objeção, por exemplo. Por que as pessoas não conseguem executar, né? Eu fiz um treinamento agora, semana passada, com a Wisconseg, que é uma grande empresa nacional, com vendedores de seguros. E a gente trabalhou com as bases da abordagem integral, né? Então, no início, eu levei um monte de técnica de venda, levei coisas sobre sondagem adequada, então, o que sondar e tal. Então, assim, técnica que é o que todo vendedor gosta, quer, todo gestor quer ver a gente aplicando isso nos treinamentos. Legal. Exatamente. Então, temos muito, né, em abundância, então levamos técnicas de gestão de tempo também e tudo mais, para as pessoas se organizarem melhor. Mas eu comecei falando sobre esses 4 quadrantes, né? Para as pessoas entenderem que, puxa, existe tudo isso operando em mim, né? Então, todo mundo no início ali falou, tá, então agora eu entendi que tem tudo isso operando em mim. E a gente conduziu ali todas as técnicas, né, de gestão de tempo e de vendas. E no final a gente fez o nosso desafio perfeito, que foi para as pessoas investigarem o porquê que aquele desafio delas por que é tão desafiador fazer pergunta para o cliente? Por que eu faço uma perguntinha e já vou direto para a solução? Então, tem um monte de coisa por trás que, com a nossa ferramenta, né, do desafio perfeito, as pessoas... Você viu, a gente vê, né, quando a gente aplica o desafio perfeito, aquelas carinhas de... Meu Deus, nossa, eureka, né? Nunca tinha pensado nisso. Né? Eu nunca tinha pensado que, na verdade, né, coisas que surgiram lá, que eu sugeri, enfim, mas que, na verdade, eu tenho medo que a minha falta de conhecimento técnico sobre o produto seja exposta. Então, se eu perguntar demais, talvez a pessoa vai me fazer alguma pergunta também e eu fico ali, né? Me dá um checkmate ali e eu não sei resolver. Ou então, não, eu tô aqui só para ganhar dinheiro, ganhar comissão, não tô aqui para atender o cliente. Eu não gosto o cliente vai achar que eu sou amigo, vai ficar batendo papo, vai estender demais o meu tempo de ligação, né? Então, são todos motivos que estão muito profundos. Ninguém para pensar nisso. Isso é um nível de consciência, realmente, que a gente não está muito acostumado a explorar no ambiente corporativo, né? Então, só se trabalha com a técnica é essa, aplique. Exato, exatamente. Te ensinei porque você não está aplicando. Isso. É para você fazer 20 ligações, por que você só fez 15? É só cobrança, né? Exatamente. E a gente vai lá e desvenda. Isso. Então, porque a pessoa não sabe por que ela não está performando. A pessoa não sabe, exato. E o líder também não sabe ajudar porque ele não sabe qual é a origem. Exato, E aí, justamente, quando tem esse processo, a pessoa conhece, o líder conhece, aí fica muito mais fácil, porque daí é aquele espaço de vulnerabilidade saudável. Onde tá evidente o desafio e aí a gente pode trabalhar juntos para resolver aquele desafio. Perfeito. As empresas, em geral, partem do pressuposto que, essa técnica aqui ela é consagrada, ela funciona, então vai funcionar aqui também. Em todas as ocasiões. Exatamente. E ela não... Assim, as pessoas, em geral, né, tendem a não parar para pensar que, de repente, aquela técnica que exige um determinado comportamento, né, que a consciência, que a lógica de ação daquela pessoa, ou seja, o lado interior dela, não está preparado para ter, né?
Então, ou seja, o comportamento natural dela é totalmente oposto àquele comportamento que é demandado pela técnica. E por diversos motivos, como você colocou, né? Medos, receios. A gente sempre fala, hoje o meu lema principal é aquela coisa o medo ser a tua caixinha de tesouro. Cara, se você quer crescer, quer se desenvolver, quer fazer a tua empresa dar certo, né? Cara, pergunte, questione as pessoas, cara, de que você tem medo? Né? De que você tem medo? Então, assim, medo é o nosso pote de ouro no fim do arco-íris lá. E aí eu acho legal reforçar o convite, porque agora que quando a gente ouve essas questões, começa a vir nossa vida, tanto na nossa carreira, quanto na vida pessoal, quanto na nossa vida na empresa, esses desafios. Então, qual é o desafio que você tem que você não consegue resolver? Que você já tentou implementar, não conseguiu? Ferramenta que você colocou, por que não está funcionando? Eu já vi funcionar na minha empresa anterior, mas aqui não funciona, né? Ou eu não sei como sair dessa situação. Escreve pra gente. Explica a situação, manda um e-mail, uma mensagem, um post no Instagram, qualquer coisa. Um direct. Manda, explica pra gente que durante os episódios a gente vai trazer a questão, claro que a gente vai ocultar as informações confidenciais, mas a gente vai trazer a questão para ilustrar e para falar que tipos de resposta e solução podem vir. Né? Exatamente. E vamos dar dica prática. Veja isso, faça aquilo. A gente entrega mesmo, né? Porque o legal é justamente aplicar ali, tá junto. Então a gente vai entregar tudo. Então faça as perguntas mesmo, tudo que te incomoda que a gente vai avaliar a partir da abordagem integral. Que legal, gente. Bom, ótimo episódio de introdução, é só um gostinho de tudo que vem por aí, porque dentro disso, nossa, dá para ramificar em muita coisa, né? Então, a gente vai ter conteúdo sempre muito interessante e muito instigante e intrigante para trazer aqui, né? Mas, gente, o que dá para a gente deixar como dica final? Eu já quero dar uma dica aqui de livro, né? Que foi o livro que mudou minha vida, inclusive também. Mas se quiserem comentar algo, deixar uma dica final aí para as pessoas a respeito do futuro, do que dá para esperar da Integral Works ou do nosso podcast, enfim. Legal. Então, assim, o que eu acho assim, a gente vai quando a gente fala de abordagem integral, e quando a gente fala de abordagem integral em empresas, né, e principalmente a gente está falando aqui de liderança, né, é muito legal a gente pensar que as pessoas perguntam, né, integral, né, o que é isso, né, por que é integral, né? As pessoas pensam logo em alimento integral, né? E pensam em coisas do gênero, né? Então, assim, aí tem a ligação com a medicina integral, e tem a ver, né? Então, uma coisa tem a ver com a outra. Eu costumo dizer assim, abordagem integral de uma maneira geral, de maneira bem ampla, e é disso que a gente vai estar vendo nos próximos episódios aqui, né? De maneira bem ampla, né? Ela, primeiro, você vai estar usando a abordagem integral quando você contemplar todas as suas dimensões enquanto ser. Né? Então, você vai contemplar, né, a tua dimensão física, né, a tua dimensão emocional, né, a tua dimensão espiritual. Né? Então, quando você contemplar todas essas questões, você vai estar tendo uma abordagem integral, você vai estar se valendo de uma abordagem integral diante das situações. Né? E a mesma coisa, a gente fala muito do integrado, né? Porque tem o integrado, eu me integrar com as minhas dimensões, e aí estamos falando dessas dimensões, emocional, física, cognitiva, mental, mas também o integrado no restante da minha vida, né? Então, eu também ter uma abordagem integral de, ao mesmo tempo, por exemplo, né, trabalhar atividade física, o meu corpo, alimentação saudável, né? Então, o que a gente chama de práticas de vida integral. Né? Então, relacionamentos saudáveis, e usar tudo isso como fonte de crescimento, né? Como fonte de evolução. Então, grosso modo, na abordagem integral, a gente sempre busca o quê? Adequar. Vamos adequar o nível de consciência, a estrutura, o sistema, a técnica ao nível de consciência, sim. Mas sempre botando uma lacunazinha, porque o foco, no fundo, é o desenvolvimento, é a evolução. E é disso que a gente vai estar falando sempre aqui. Né? Evolução de pessoas e evolução de organizações, de empresas. E só um complemento, que o Zé já falou tudo, uma questão importante é que a abordagem integral permite a gente elencar vários elementos, e aí normalmente aquilo que mais está te inspirando no momento, aquilo que fala com você, que dá aquela vontade, aquela empolgação, é o elemento que você precisa. Então, se ele não tem a ver com o teu trabalho, mas ele tem a ver com um lazer, ou então com a espiritualidade, provavelmente é ali que você precisa beber
para adquirir o Refletir. conhecimento e a criatividade Aham. para resolver o problema lá. Uhum. Então, é isso que é tão a riqueza incrível da abordagem integral. Sim. Você caminha por outros caminhos e você vai ver que a solução vai emergir. Então, Perfeito. por isso que para mim é tão espetacular e confia no que está sentindo. Gente, para quem se interessou, ficou curioso, quer conhecer um pouco mais a respeito da abordagem integral nessa vertente para organizações, para a empresa, eu recomendo, obviamente, o livro Liderança Integral, que é o nome do nosso podcast, inclusive, o livro escrito por eles. Eu comecei a ler um livro do Ken Wilber, eu tô gostando mais do de vocês, tá? Porque é muito difícil deles. Boa. Então, assim, para conhecer essa introdução à abordagem, com certeza o livro Liderança Integral é a melhor opção, está aqui na tela. Então, esse livro, para mim, ele me impactou muito, porque vocês vão ver, gente, leiam para vocês verem, começa a cair fichas, né? Você vai começando a entender as coisas. Eu fui vendo a minha trajetória pessoal ali, corporativa, e comecei a perceber o que acontecia, qual que eram os níveis de consciência. Eu estava operando aqui, e o meu chefe operava em tal, por isso que eu sofria tanto, né? Então, esse tipo de coisa, eu brinco que até casamento que não deu certo, esse livro escrito, entendeu? Por conta dessa visão que a gente passa a ter, tá? Então, o livro Liderança Integral, deixo aqui como recomendação. E, bom, ótimo papo, né? Já estamos no finalzinho aqui. Qual que é o nosso próximo tema do próximo episódio, pessoal? Cultura de alta performance. Isso, o próximo tema vai ser cultura de alta performance. E um recado também importante é que com o livro ou sem o livro você pode fazer o teste do nível individual de consciência seu, né? Da forma que você Lá opera. no nosso site. Lá no nosso site. Uhum. E que inclusive está referenciado no livro. Então você lê o livro já tendo uma resposta sobre a tua forma de pensar. Então isso que é tão incrível, essa experiência. E aí como trazer isso para as organizações e transformar as culturas que a gente está envolvido. Então como criar uma cultura de alta performance é o tema do nosso próximo capítulo. E vamos lá, então. Então, aguardem, fiquem aqui com a gente. Se você gostou desse episódio, deixa a tua curtida, deixa um comentário. Como eu falei lá no começo, se você conhece qualquer um de nós três, comenta aqui por quem que você veio, quem que você é o teu ponto de conexão aqui com a gente, o que que você achou desse primeiro episódio. Compartilha no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp aí também, se curtiu. Né? Conteúdo importante. E traga suas perguntas. Traga A suas gente quer perguntas, responder. porque isso aqui vai virar conteúdo, assim, ó, de muito valor. Legal? Muito bem. Então é isso, né, gente? É isso. Muito obrigada. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.